Os maiores estúdios de cinema de hoje em dia, como a Warner, a Universal e a Disney, foram todos criados há muito tempo atrás, passaram por muitos altos e baixos, mas estão firmes e fortes até os dias de hoje, produzindo cada vez mais e mais filmes. Porém, teve outros estúdios que foram criados no mesmo período que não sobreviveram a essa longa jornada. Foi o caso que aconteceu, por exemplo, com o estúdio RKO Pictures. Esse estúdio que um dia já foi um dos maiores estúdios de cinemas do mundo e um dos mais importantes para a indústria cinematográfica. É exatamente sobre ele que eu irei comentar com vocês aqui nesse vídeo, onde vocês vão ficar sabendo como foi criado o estúdio RKO e como ele chegou ao seu fim. Então, já que no começo desse vídeo eu vou estar pedindo aí para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar o seu like, porque o seu like ele é muito importante, ele ajuda demais no crescimento do canal que vocês nem fazem ideia. Então, sem muita enrolação, bora logo começar com esse vídeo. Bom, o estúdio da RKO, ela primeiro foi iniciada antes com um estúdio chamado FBO, que no caso foi um estúdio criado em 1922 por um grupo de empresários britânicos que já eram muito ricos, que trabalhavam com importação e exportação. E só para vocês terem uma ideia, um dos executivos da FBO era o Joseph Kennedy, que no caso futuramente se tornaria o pai do John Kennedy, que é um dos presidentes, que foi no caso, né, um dos presidentes dos Estados Unidos. E os primeiros filmes produzidos pela FBO eram curtas-metragens que davam muito dinheiro, e esses curtas-metragens eles começaram a chamar muito a atenção de pessoas que já trabalhavam na indústria cinematográfica, como por exemplo do ator Fred Thompson, que no caso era um ator muito popular, principalmente por participar de diversos filmes de faroeste. Esse ator ele foi um dos atores contratados pela FBO, se tornou o principal ator desse estúdio e lançou diversos filmes de sucesso, se tornando um ator ainda mais famoso e tornando o estúdio FBO um estúdio ainda mais rico. E vale lembrar que no começo dos anos 20, era uma década onde o cinema ainda estava no seu início, era algo que estava se tornando muito popular e era algo que principalmente estava dando muito dinheiro. Então, diversas empresas e empresários, eles começaram a investir no cinema, até mesmo empresas que não tinham absolutamente nada a ver com a indústria cinematográfica, como por exemplo, a empresa RKA, que no caso era uma empresa que criava e desenvolvia tecnologia para rádios. Eu já mostrei o nome correto da empresa aqui embaixo para vocês, mas eu só queria enfatizar que o nome correto é RCA. É C, tá? Não K. E essa empresa nos anos 20 era uma empresa que estava cheia de grana no bolso e decidiu investir ainda mais pesado no cinema e comprou uma rede de cinema. Então, em 1928, a RCA ela tinha em suas mãos uma produtora de filmes, que no caso era a FBO, e também tinha a rede de cinema, que tem aquele nome que eu não vou saber pronunciar. Em 1928, ela decidiu pegar essas duas empresas, transformar em uma coisa só, então assim foi criado o estúdio RKO Pictures. E nos seus primeiros anos de funcionamento, o estúdio ele produziu diversos filmes musicais que foram um grande sucesso entre o público e a crítica, e a RKO ela foi um estúdio que incentivou muito a produção de filmes falados. E entre os seus primeiros filmes lançados que foram um grande sucesso, a gente tem filmes como, por exemplo, Rio Rita, de 1929, e o filme Dixiana, de 1930. Mas foi em 1931 que ela lançou o filme Cimarron, que no caso eu não sei se pronunciei o nome correto, mas até então ele foi o filme mais importante da RKO, pois ele foi um filme muito aclamado pelo público e pela crítica, foi um filme que trouxe excelentes resultados financeiros e, consequentemente, foi um filme que foi indicado ao Oscar em 7 categorias e vencendo 3 delas, incluindo as categorias de melhor direção de arte, melhor roteiro adaptado e melhor filme. Então, esse filme, ele acabou jogando os status da RKO lá em cima, então a RKO se tornou um estúdio muito respeitado, mas o seu maior sucesso só veio em 1933, principalmente a gente pode dizer aí o seu maior sucesso comercial e histórico, pois a gente tá falando aí do primeiro filme do King Kong. Obviamente, se a gente assistir esse filme hoje em dia, ele é um filme bem bizarro, mas lá no seu lançamento ele foi um filme muito revolucionário que ajudou muito aí no desenvolvimento de efeitos especiais e tecnologias para filmes mais
blockbusters, digamos assim, e o King Kong ele se tornou uma figura muito conhecida do cinema, sendo lançado filmes sobre essa criatura até os dias de hoje. E nos anos 30, a RKO ela continuou a lançar filmes cada vez mais e mais conhecidos, e traziam grandes resultados financeiros, e isso obviamente começou a atrair mais pessoas que trabalhavam com o cinema. E naquela época um cara que não era bobo nem nada, logo colou ali na RKO para produzir uma das principais animações de todos os tempos. A gente tá falando aí simplesmente do Walt Disney, que fechou uma parceria com a RKO e juntos eles lançaram a animação Branca de Neve e os Sete Anões em 1937. Aqui a gente pode dizer sem pensar muito que essa é a animação mais importante de todos os tempos, e esse filme ele deu tão certo que a Disney e a RKO elas fecharam um acordo aonde a RKO ela iria distribuir todos os filmes da Disney. Então você tem aí outros clássicos da Disney como Pinóquio e Dumbo, foram todos distribuídos pela RKO. Então você vê ali que no final dos anos 30 ela foi só se tornando cada vez mais um estúdio muito popular, ela foi até um estúdio que foi se tornando cada vez maior fisicamente, pois ela comprava muitas coisas, algo que até inclusive depois foi prejudicar a empresa financeiramente. Mas quando a gente chega nos anos 40, ela lança um outro filme que ia evoluir ainda mais o patamar do estúdio, pois foi em 1941 que a RKO lançou o filme Cidadão Kane, do Orson Welles. Esse filme tá aí entre um dos filmes mais revolucionários da indústria cinematográfica, pois foi um filme que trouxe muitas novidades em relações técnicas nas filmagens de determinadas produções. Então foi um filme que até hoje também é considerado como um dos melhores filmes de todos os tempos. Então quando a gente tá falando ali do início dos anos 40, a sensação e a impressão que dá era que a RKO tava voando nas nuvens, ganhando rios e rios de dinheiro, mas o engraçado é que a RKO era uma empresa que era financeiramente muito mal administrada. Os executivos, donos dela, eram executivos que tinham gastos muito exacerbados. Inclusive foi ali nos anos 30 que eles foram responsáveis por criar até então a maior sala de cinema do mundo, e isso acabou prejudicando muito o estúdio, e tudo piorou de vez quando teve aí o início da Segunda Guerra Mundial. Nos anos 40 foi quando a guerra ela teve um boom muito grande e a economia do mundo inteiro foi muito prejudicada, e consequentemente a economia de grandes empresas também foram prejudicadas, incluindo a RKO. É tanto que, só para vocês terem uma ideia, a RKO durante muito tempo ela não conseguiu ter acesso a um dinheiro que ela tinha investido lá no Reino Unido. Mas foi em 1948, quando a empresa estava cada vez mais ladeira abaixo, que surgiu uma luz no final do túnel, ou que pelo menos algo que parecia ser uma luz, pois foi em 1948 que um milionário chamado Howard Hughes comprou a RKO. Esse cara, ele era um aviador, um engenheiro que já tinha criado diversas empresas de sucesso. Então, quando ele comprou a RKO, as pessoas que já trabalhavam no estúdio, elas pensaram, pô, chegou agora o salvador da pátria, chegou um cara aí que entende dos negócios e vai ajudar a reerguer esse estúdio que um dia já foi um dos maiores do mundo. Porém, infelizmente não foi o que aconteceu, porque esse tal de Howard, ele era bem xarope. Só para vocês terem uma ideia, logo ali no início que ele assumiu a presidência e se tornou ali o maior acionista da empresa, ele paralisou a produção de diversos filmes durante meses. Ele mandou embora diversas pessoas por conta dos seus posicionamentos políticos, e ele era um cara que interferia muito nas filmagens de diversos filmes, ao ponto de chegar lá no estúdio de gravação e mandar os diretores e os atores fazer e refazer diversas cenas muitas vezes. E isso consequentemente prejudicou e muito a produção aí de diversos filmes, o que só acarretou e mais gastos desnecessários. Então esse cara, obviamente, ele não tinha feeling nenhum para entender ali de cinema e entender do mercado cinematográfico, principalmente no lado criativo. Se você levar em consideração aí
que a Disney tinha o Walt Disney e a Universal tinha o Cal Laemmle, que eram figuras criativas muito poderosas. Esse tal de Howard Hughes, ele era um cara que não entendia bolhufas de cinema, e para piorar tudo, quando ele chegou ali no início dos anos 50, ele, como já tinha outras empresas, ele só deixou a RKO cada vez mais de escanteio e foi focar nas suas outras empresas de aviação. É tanto que foi durante a gestão dele que a RKO ela teve uma treta muito pesada com a Disney em relação aos direitos autorais de uma série chamada True Life Adventures. Também não sei se eu pronunciei o nome correto, mas no caso era uma série de documentários que mostrava a vida de alguns animais na natureza, e foi por conta dessa treta que a Disney ela encerrou o seu contrato e sua parceria ali com a RKO. Então a Disney criou a sua própria distribuidora. Então quando a gente entra nos anos 50, a RKO ela é uma empresa que já estava muito mal administrada, e o Howard ele finalmente se tocou que ele não levava jeito nenhum para administrar a empresa. Então foi quando ele decidiu vender a RKO Pictures. Ele vendeu a RKO para uma empresa chamada General Tire, que no caso era uma empresa que produzia pneus. Só para você ter uma ideia da loucura desse cara. Essa empresa ela também não sabia nada em relação a administrar um estúdio de cinema, e as coisas só pioraram para a RKO nos anos 50, pois foi nessa época onde surgiu uma lei nos Estados Unidos que proibia os grandes estúdios de cinema a ter redes próprias de cinema. Então, no caso, muito do dinheiro que entrava para o estúdio com as salas de cinemas que eles possuíram pararam de entrar, e essa empresa de pneus, ela quando comprou a RKO, ela estava muito mais focada em apenas lucrar com os filmes já produzidos pelos estúdios, pois eles queriam muito apenas ganhar dinheiro com os direitos de transmissão dos filmes na televisão. E foi basicamente isso que eles fizeram durante 2 anos, até que em 1957 a RKO ela parou de vez de produzir filmes e morreu definitivamente em 1959. Nos anos 80, a Universal ela até tentou reviver a RKO, porém não deu muito certo. Então esse estúdio, que até então foi um estúdio que ajudou a trazer diversas inovações, que trouxe grandes nomes do cinema e que ajudou a evoluir muito a indústria cinematográfica, morreu de uma forma trágica, que infelizmente só vai deixar agora pra gente saudades do nosso coração. Bom, pessoal, essa no caso é a história da RKO Pictures. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Era um vídeo que eu queria muito fazer, já estava na minha lista há muito tempo. E para quem acompanha o canal há mais tempo, sabe que já tem bastante tempo que eu vim aqui no canal e trouxe a história de um estúdio para vocês. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, vou pedir para vocês deixarem o like. Se você ainda não for inscrito, se inscreve aí no canal e deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu conte a história aí de outros estúdios, outras produtoras de cinema, que eu vou adorar saber. Então é isso, até a próxima semana com mais um vídeo do Diário do Cinema.